Tudo bem? Mais um vídeo aqui do Renan Santos. Eu quero fazer uma analogia contigo hoje de um insight que eu tive em relação ao livro que eu estou lendo, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu tenho certeza que você vai conseguir associar isso com questões da sua vida e que isso vai ajudar você a refletir sobre algum problema que talvez esteja presente na sua vida agora. Eu estou aqui de novo no 5º andar do edifício da sala comercial que a gente trabalha, então eu vou tentar ser mais breve possível e tentar atar todos os nós dessa analogia. O livro traz uma passagem bíblica, comparando com o nosso dia a dia, Mateus 5,48, onde fala lá que sedes perfeitos, assim como é o nosso Pai. Estou traduzindo aqui na minha linguagem, ou seja, seja perfeito assim como Deus é perfeito. E aí tem muitos cristãos que se culpam por não conseguir a perfeição que eles estão interpretando ali na Bíblia, que às vezes até o padre ou o pastor interpreta junto, como se você tivesse que ser a semelhança de Deus, como se ele fosse exatamente como um moralista e tal, e exigisse que as pessoas não pecassem. E por outro lado, ele aceita os pecadores. Então fica uma duplicidade na cabeça das pessoas. Como que você é perfeito como Deus, e ao mesmo tempo ele me aceita, ele é benevolente. Então tem várias outras passagens bíblicas que falam da benevolência de Deus. Então o que eu quero amarrar contigo aqui? Essa palavra perfeito que traz na Bíblia não quer dizer necessariamente que você tem que ser, vou ser redundante agora, perfeito em todos os sentidos, ou seja, não cometer nenhum delito, não cometer nenhum pecado contra você e contra os outros. Essa palavra perfeito quer dizer que você tem que ser aquilo que você foi projetado para ser. Aí, por exemplo, eu estava lendo agora uma matéria sobre essa questão da tradução da palavra perfeito, que vem do grego, ateleios. Essa palavra é teleios, não ateleios, teleios. Essa palavra quer dizer que é só questão funcional. Ou seja, um alicate foi feito para quê? Qual a função de um alicate? Ele foi feito para segurar, para fixar, ele pode ser feito até para apertar algum parafuso que encaixa ali. Uma panela foi feita para quê? Para que foi feita a panela? Para cozinhar, certo? A panela não foi feita para cobrir sua cabeça, pode até servir na chuva, mas ela foi feita para cozinhar. Então quando você vai cozinhar o arroz, que importa muito se a panela é um pouquinho menor ou um pouquinho maior, ela vai cozinhar o arroz de qualquer jeito, certo? Perfeito. Olha aí a palavra sendo empregada de forma automática. Então a panela vai cozinhar o arroz independente do seu tamanho. Pode ser que ele fique um pouco mais soltinho, um pouco mais papinha, mas vai cozinhar. Aí depende da sua técnica, para colocar menos água ou mais água, diminuir fogo, aumentar fogo, abrir a tampa, fechar a tampa. Mas o objetivo da panela de fabricação é cozinhar. E aí a questão principal é: qual é o seu objetivo como ser humano, como pessoa, como homem, como mulher? Qual é o seu objetivo aqui? Por que você foi fabricado? Por que você veio ao mundo? Bom, na Bíblia também, se você for lá olhar em Gênesis, não sei exatamente qual passagem, nem sei exatamente qual é a palavra, o que fala lá. Eu já li a Bíblia inteira, mas não vou lembrar de cabeça aqui. Mas se você pesquisar aí, a benevolência de Deus é o que ele espera de todo homem. Ele espera que todo homem, no sentido homem e mulher, ele espera que as pessoas sejam humanas, no sentido de perdoar os erros das outras, no sentido do amor, levar o amor para as pessoas, a benevolência pura, né? Então, quando você não está atingindo esse objetivo, é porque você não está agindo de modo a seguir a especificação técnica sua, falando como se fosse um engenheiro aqui, né, falando de Deus. Você não está agindo conforme você foi projetado para agir. Então, quando você exige de você mesmo a perfeição, você não está levando em conta a questão funcional. A questão funcional é simplesmente você amar o próximo e, obviamente, consequentemente, se a outra pessoa está te amando, você será amado também. E Jesus mostrou isso muito bem no dia a dia dele. Então, seres perfeitos é no sentido do amadurecimento, ser maduro. As pessoas maduras, elas conseguem enxergar os outros não só pelas suas falhas, mas pela pessoa que ela realmente é. Então, seres perfeitos não deve
colocar você em xeque, ou seja, você se culpar. Muitas pessoas se culpam que eu não sou igual a Deus. Ah, meu Deus, eu sou um pecador. Pô, Deus perdoa um estuprador, Deus perdoa um assassino. Por que você acha que tem passagens bíblicas que diz que esses perdões são benevolentes, são aceitos por Deus? Benevolentes, acho que não é essa palavra. São aceitos por Deus, porque é exatamente aí que está a nossa função. A nossa função é se relacionar com o outro, se relacionar consigo mesmo. Então toda vez que eu me culpo por uma coisa que eu fiz, eu me coloco numa situação de vítima e me coloco como algo mal, ruim, eu rompo um relacionamento comigo mesmo. Então toda vez que eu culpo meu pai, minha mãe, meu amigo, minha esposa, minha namorada, meu namorado, eu culpo, que eu julgo aquela pessoa, eu não quero mais estar perto daquela pessoa, e eu não quero mais fazer parte daquela pessoa, eu rompo o relacionamento. A questão não está no simples ato, mas sim no rompimento das relações. Então o amar ao próximo é um sentido de relações, de manter relações vivas, ativas, no sentido da misericórdia. Então aí é que está a questão da perfeição. As pessoas maduras conseguem enxergar isso. Eu não estou me colocando aqui no papel do perfeito, no sentido de maduro, muito pelo contrário, estou nesse projeto aí de ser quem eu sou, no sentido de que eu fui projetado para ser. Então essa é a minha busca. Então hoje eu consegui enxergar por que o perdão para um estuprador é concedido, porque o ato em si é sim um ato muito ruim, qualquer ato que seja, de assassinato, de traição, qualquer um, até o que você não para na faixa de pedestre, o que você para em faixa dupla na porta da escola para pegar seu filho e prejudica o trânsito, todos esses atos são atos que prejudicam o próximo. Então o ato em si, ele rompe relações. A questão é o que você faz depois daquilo. Se você realmente se culpa por ter prejudicado alguém, por ter feito mal a alguém, e não por ter sido pego, por ter levado a multa, por ter parado na faixa dupla, por ter cortado na faixa dupla, mas pelo ato que você praticou. Putz, cortei na faixa dupla, não é isso, o guarda multou, não é isso. A questão é, putz, cortei na faixa dupla, me perdoe, eu poderia ter colocado uma família em risco, poderia ter matado alguém, poderia ter matado a minha própria família e ter tirado a minha própria vida. Então a misericórdia, o perdão de Deus, a benevolência de Deus está na questão do relacionamento e não na culpa. Ele não quer Jesus não queria que ninguém se sentisse culpado, muito pelo contrário. Ele não estava olhando para o que as pessoas fizeram, ele estava olhando para o que as pessoas estavam construindo após aquilo. Ele estava olhando para os relacionamentos entre as pessoas. Agora, a grande sacada que eu tive é olhar para toda essa questão do amadurecimento, para a questão do perdão, para essa questão através da sombra. Eu já fiz alguns vídeos falando disso. Quando o Deepak Chopra e os seus colegas lá falam da questão da sombra, para você aceitar a sombra que você tem, é justamente isso. As sombras são os seus lados ruins que você tenta esconder, que você tenta ocultar, que você não quer mostrar para ninguém. Você vai para a escola lá de terno e gravata, para o trabalho de terno e gravata, cabelinho com gel, tudo lindo, maravilhoso, a mulher de batom impecável, salto alto, a roupa passadinha, toda linda, mas por dentro ela tem cada mágoa, tem mágoas que proporcionam sentimentos horríveis durante o dia, mas para as outras pessoas ela tem que mostrar aquilo, aquela perfeição, porque ela tem que ser perfeita assim como Deus é perfeito. Então isso gera uma busca incessante pelas pessoas que nunca vai ser alcançada, porque a interpretação está errada. Então em relação à sombra, é você aceitar esse lado negro que você tem, você abraçar esse lado negro. Para quê? Para que a relação com você mesmo seja reatado, você se aceite do jeito que você é, aceite aquele lado negro que você tem, obscuro que você tem. Isso faz parte do processo de perdão, de misericórdia. Você seria, fazendo isso, você seria uma pessoa benevolente, e você seria então semelhante a Deus. Então é o processo, é a funcionalidade da questão da perfeição, do amadurecimento, e não sim você não praticar, não cometer. Óbvio, não estou falando que você tem que sair cometendo qualquer coisa e depois sair pedindo perdão a Deus e se sentir culpado realmente pelo ato, pelo rompimento das relações. Não é isso. A questão é o processo, você sentir que você está evoluindo nesse processo de amadurecimento.
E se você não tiver também, está tudo bem, é a escolha de cada um. É só essa sacada que eu tive em relação à sombra, em relação a essa passagem bíblica, que eu sei que perturba muitos cristãos, já me perturbou, já me questionei muito, como que eu vou ser perfeito como Deus, sendo que Deus deixa morrer gente na África, deixa a gente passar fome, deixa a gente ser estuprado. Então não é isso. Deus está preocupado com as relações, com os atos sempre serão praticados, até porque na própria Bíblia traz que nós nascemos pecadores. Então daí traz uma verdade. Eu nunca tinha entendido isso e hoje eu entendo. Somos pecadores porque nós estamos sujeitos a atos imorais, a atos ilícitos, a atos que não agradarão os outros, que vão ferir a moral dos outros, que vão ferir o espaço, invadir o espaço dos outros. Então por isso que a questão de Deus, essa benevolência, é simplesmente olhar para o outro com carinho, no sentido de, bom, você cometeu isso, obviamente tem as leis aí da sociedade que vão agir também em relação a nós, a todos nós, né? Porém, a questão dos relacionamentos, que é o que importa, independente se o estuprador for preso por ter praticado o ato do estupro, o assassino foi preso, o traficante, o Lula, seja quem for, tem uma questão de relacionamento. Quando se rompe os relacionamentos, é que estão os problemas, tanto da pessoa quanto daqueles que estão julgando. Só pelo fato de estar julgando, você já não está aceitando aquilo mesmo que está dentro de você, o espelho que está dentro de você, daquele julgamento que você não está enxergando. Isso é um papo para continuar outro vídeo, mas a sacada é essa daí. Então a palavra perfeição significa funcionalidade. Por que você veio ao mundo? Você veio ao mundo para ser semelhante a Deus, no sentido da benevolência, do perdão, do amor ao próximo, do amor consigo mesmo. E não adianta nada você querer ficar pregando amor ao próximo aí, se você nem consegue ter amor com você mesmo. Então vamos encerrar o vídeo, porque é um papo extenso e longo. Espero que você tenha refletido sobre as culpas que você sentiu ao longo da vida em relação a essa palavra da perfeição, e foque mais na funcionalidade. Por que você realmente veio ao mundo? Por que você está aqui? Por que você ganhou vida? Um abraço, fique em paz, até o próximo vídeo.